Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje tivemos mais uma roda de conversa. E o nome da poesia discutida hoje foi Mistérios. Eu vou ler para vocês e vamos aos poucos discutindo a ideia central da poesia, tá bom? Vamos lá. Não podemos querer saber tudo. Tendo como ponto de partida, qual é a causa de tanta pergunta que fica em suspenso? Não temos nada temos a questionar. Se cada vida é misteriosamente mantida em energia como inquestionável explicação, sem base em nenhum tratado científico, pois se houvesse alguma resposta concreta, novas vidas poderiam ser criadas nos laboratórios dos homens. Se não há nada que possa desvendar esse mistério de milhares de anos, como vamos avançar com o nosso conhecimento? Vou dar uma paradinha aqui. Até esse momento a poesia fala sobre o quê? Que a gente se questiona muito, né? Como é que surgiu tal coisa? Como é que isso acontece? Então, esses questionamentos que a gente faz diante de tudo, né? Então, nós seres humanos somos muitos questionadores. Ok, muito bom isso, não podemos aceitar tudo, né? As coisas, às vezes tem coisas que a gente precisa entender e poder trabalhar outras, né? Mas ele fala aqui pra gente não se prender tanto ao porquê disso para aquilo acontecer, né? Então, assim, deixar mais leve essa coisa do querer saber tudo, né? Porque nem tudo vai ter uma explicação exatamente de tudo, né? Como é que criou a árvore, a madeira, a primeira semente, né? Então, assim, ele diz aqui que pra gente ficar ser menos questionadores com algumas coisas e talvez mais com outras, né? E aí vamos seguindo aqui, ó. Ora, neste caso, avançar por quê? Basta se deter um instante em observar o olhar maravilhoso adornado com as lantejoulas de luz da criança que dá a mão ao papai. Aí está a resposta deste mistério. A luz que vem do Espírito é Ele, que sustenta a vida, mas isso jamais será provado através de pesquisas científicas. Aqui é interessante, quando vocês puxarem lá para ler a poesia, quando fala assim, a luz que vem do Espírito é Ele em maiúsculo, quer dizer, é Ele o Criador de tudo, né? Então, ele faz uma menção aqui a um gesto do pai dando a mão à filha, né? Essa energia, esse sentimento, né? É isso, né? Isso que é Ele, isso que é o todo, né? Então, a gente se preocupa com tanta coisa que às vezes não precisa se preocupar, e com o que mais precisa se preocupar, ele não se preocupa, não se preocupa, não dá valor, não entende o tamanho daquele amor, daquele gesto, daquele movimento, né? Então, ele fala isso, né? Que jamais será provado, esse tipo de coisa não tem como provar, né? E que isso é o tudo, é o todo criador, né? Pelo simples fato que elas esbarrarão na crença indubitável da existência de Deus. Bem, para aquele que não quer provar nada, tudo fica mais fácil, ao se concluir simplesmente na vida sustentada por Deus. Não se perde tempo precioso, nem se dá oportunidade ao materialismo embasado no ateísmo, de se propagar como um rastilho de pólvora na sua vida e de sua família. Voltando aos mistérios, que é o tema da poesia de hoje, para que buscar certas explicações se o seu espírito já sabe de tudo? Não tenha medo de acreditar no que diz sua intuição, porque ela sempre te levará ao caminho da resposta verdadeira. Poeta estelar por Elza Horai. Então é isso, né? Então, que eu falei. Quando a gente se preocupa demais com algumas coisas, às vezes a compreensão de algumas situações até mesmo, né? Então, você se preocupa e se prende demais com umas coisas, onde poderia se preocupar com outras, ou não se preocupar com isso, uma vez que o seu espírito já sabe de tudo, né? Nós nascemos com toda a sabedoria possível, né? O que tem que fazer é desenvolver, né?
Sabedoria não só de conhecimento aqui, né? Então ele vai falar o quê? Da intuição. Então, use o que já está dentro de você. Então, a bússola interna, né, do ser humano é a intuição. Então, quando a gente entender, o ser humano entender que ele segue, se ele seguir o caminho verdadeiro do seu coração, que é a sua intuição, tudo vai ficar mais leve. Então, você vai deixar de questionar algumas coisas que não são relevantes, né? Então, ficar buscando, né, coisas que não são tão relevantes e vai começar a se preocupar com outras coisas. E tudo vai fluir, né? E tudo vai caminhar para a melhor maneira possível, né? Porque a poesia fala assim, se Deus criou tudo, né? Se Deus, né? Se o universo, o todo foi criado, por uma força, uma energia maior, aqui fala Deus, mas cada um chama da maneira que quiser. Então, se eu sou um pedacinho da criação dele, então eu sou parte do todo. Então, eu sou capaz, sim, de fazer como ele, de criar, né? De co-criar, de criar realidades onde eu quero que existam, né? Realidades que vibrem na mesma vibração do Criador, né? No sentido de que se nós soubermos usar o nosso poder, nosso verdadeiro poder, tudo vai acontecer. Então, quando a gente desprende dessa preocupação, as coisas acontecem. Não acontecem curas, acontecem coisas que você fala, nossa, como isso podia acontecer? Nossa, que coincidência, né? Então, essas coincidências que não são coincidências, essas coisas que parecem que são milagres, nada mais é do que o seu poder de criar, né? De co-criar. E isso, com certeza, as pessoas que vão compreendendo isso, cada vez ficam menos surpresas, porque elas entram num fluxo de energia do Criador, né? Do todo. E aí fica tudo muito mais fácil de você viver, mais leve, né? Uma vez que nós estamos aqui para viver experiências, então quanto mais experiências nós pudermos viver, melhor. E de uma maneira mais leve, né? Então, fica aí para vocês pensarem uma questão no ar aí, né? Então, se eu sou parte do Criador, então eu sou um Criador. Então, comecem a co-criar, comecem a desenrolar isso na vida de vocês, que eu acho que tudo vai ficando mais fácil, né? À medida que você entende isso. Então, quem quiser ler aqui a poesia na íntegra, a gente sempre deixa aí embaixo da poesia o link, né? Para vocês conseguirem acompanhar. E é isso. E eu quero muito que vocês pensem a respeito para poder justamente caminharem nessa jornada de tantas experiências de uma maneira mais leve, não tão pesada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem com o nosso Criador. E até a próxima roda de conversa.